tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 8 de janeiro de 2014, é uma quarta-feira. O verbete é de número 2896. Ele tem 4 páginas, 36 logias e 13 máximos. O tema é autossuperação da arte marcial e a especialidade autorreciclologia. Quem redigiu o verbete é o neoveterano é muito bom, o neoverbetógrafo Flávio Camargo. O Flávio Camargo, ele é graduado em administração de empresas, é nacional, ele é brasileiro, ele é natural de Cuiabá, Mato Grosso, ele é voluntário da Conscienciologia desde 2004, docente da Conscienciologia desde 2007 e tenepsista desde julho de 2011. A autossuperação da arte marcial é o ato ou efeito de aconsciência homem ou mulher, eliminar, extinguir, transpor, ultrapassar, remover, transcender, sobrepujar ou sobrelevar os resquícios patológicos multimilenares da condição do enraizamento seriexológico pela prática das técnicas de lutas de autodefesa ao longo da seriex, conquistando o neopatamar evolutivo de autoinconflitividade. Na pensenologia, o holopensene pessoal da Recim, o holopensene de interassistencialidade, o holopensene patológico, a mudança do holopensene bélico para o holopensene assistencial, o holopensene das neoverpons, do paradigma consciencial e da Atari substituindo o holopensene da luta ou da força bruta. As evidências pensênicas do autodiscernimento proexológico. Na fatologia, a substituição das práticas de luta, de defesa, pelo voluntariado conscienciológico. A substituição do uso da psicomotricidade instintiva, animal, belicista, pelo autoconhecimento evolutivo, prioritário e cosmoético. A eliminação dos bagulhos energéticos. A virada ou reciclagem do professor belicista repressor para a docência conscienciológica. A falácia do uso da arte marcial para a defesa pessoal. A automimese da prática arte marcial, ocasionando desvio de proexis. O aproveitamento do trafor da autodisciplina e o foco na interassistência. Na parafatologia, a liberação de assediadores e a afinização com os amparadores extrafísicos. O parabanho energético indicando escolhas sadias na mudança de comportamento. A mudança para melhor nas energias conscienciais. O acolhimento às cons 10 na psicosfera pessoal. Os fenômenos parapsíquicos auxiliando a reciclagem pessoal. O acesso ao aprendizado do curso intermissivo pré-ressomático. Na remissiologia, nós destacamos artes marciais. Queria deixar claro aí que esse verbete ainda não foi defendido, mas ele está pronto para ser defendido. E aí esse verbete do Flávio pede, né, essa referência. Então aguardem que em pouco tempo vocês vão ter esse verbete. A autossuperação da competitividade, a autossuperação prioritária, escolha evolutiva, reciclagem prazerosa e viragem autoevolutiva. A frase enfática. A autossuperação da arte marcial evidencia a escolha autoevolutiva da consciência lúcida pela alavancagem da autoproexis, por meio do emprego da vontade e autodeterminação inquebrantáveis. Questionologia. Você já refletiu sobre os desvios proexológicos promovidos pela manutenção da prática de lutas de autodefesa na atual existência humana? Reconhece encontrar em si mesmo ou em si mesma algum resquício de manifestação bélica relacionada às artes marciais? Em caso afirmativo, qual tem sido o nível de autoesforço, autodeterminação
e autocomprometimento para a autossuperação. Na bibliografia específica, o verbetógrafo coloca uma fonte de referência. Agora, a mega-análise elaborada pelo João Paulo. Vontade, autocura, serenário, neopatamar, mega-decisão, antibelicismo, exemplarismo, posicionamento, autoenfrentamento, maxifraternidade, anticompetitividade, convivialidade, anticonflito, antissomática, autopacificação, autossuperação, autodeterminação, autodesassediologia, autorreciclologia e reeducaciologia. Flávio, antes da gente passar aqui para as perguntas que já chegaram, a gente queria que você contextualizasse seu verbete, qual é o interesse que você teve nesse tema, por que você resolveu fazer esse verbete? Bom, eu resolvi fazer esse tema porque eu, durante muito tempo, eu pratiquei artes marciais e quando eu saí, eu ainda encontro até hoje, dando aula em curso, onde eu vou, gente que pratica arte marcial. E eu vejo que eles tinham a mesma coisa que eu tenho, que eu tinha, né, hoje eu não tenho, que é o seguinte, eles falam assim toda vez. Eu não vejo a lógica de por que a Consciologia fala que a gente tem que parar de praticar, de parar de lutar. Eu não vejo. É só um esporte, entendeu? E eu não entendo que é assim, entendeu? Eu não entendo que é só um esporte, por quê? Porque eu vi a diferença que deu, para mim, o momento em que eu parei de lutar, e o meu vínculo consciencial, o meu voluntariado, tudo deu um salto muito grande. Qualidade. Só que eu vejo que assim, as pessoas não conseguem entender isso, entendeu? Elas têm essa dificuldade de entender a diferença que faz. Tanto é que lá na Principiologia eu coloquei o princípio da descrença. Por quê? A pessoa acha que tem que experimentar. Faz lá um experimento, fica lá 3, 4 meses sem treinar e vê se vai dar uma diferença. É a proposta que eu faço, entendeu? Vai lá, coloca o princípio da descrença e vai ver se não vai dar diferença no cotidiano da pessoa. Para mim deu muito, entendeu? Esse que é o ponto. Eu acho que você está, acho que você está certo, não, você está certo porque é a sua experiência. Mas assim, eu fico vendo que a pessoa, quando está muito imersa no ambiente patológico, a pessoa já não distingue mais o que é o que te faz mal. Você acostuma com a nosologia, né, com a nosografia. Tem razão, é difícil mesmo. Então, aí o desafio seu é mostrar para o pessoal, experimentar, né? Experimente. Passe quantos meses que você acha que já dá para... Uns 3, 4 meses dá para a pessoa anotar. Só não vai anotar se ela não for extremamente casca grossa mesmo, entendeu? Aí o que ela tem que fazer? Tem que ficar anotando? Vai anotando, vai vendo as companhias, como que vai ficando, como que é o dia a dia, como que ela está acordando de manhã cedo, se ela está acordando melhor, se ela está dormindo melhor. Eu, pelo menos, que eu coloquei ali até na parafatologia, as ressacas energéticas que eu tinha, acontece. Se eu treinava hoje, no outro dia eu acordava, parecia que tinha um trator me atropelado, literalmente. E eu podia, vamos supor, hoje eu não treinei, mas eu podia correr 2 horas. Eu não acordava cansado. Entendeu? Então, assim, por isso que eu falo, então vai notando o que vai dando de diferença na pessoa. Se ela está dormindo melhor, se ela está se sentindo melhor, o tratamento com as pessoas como que está, as pessoas que chegam até ela, quem que está chegando até ela para conversar com ela. A atração, né? A atração. E aí comigo aconteceu isso. Você vê que vai dando uma diferença em um norte disso que vai dar a energia consciencial da pessoa vai melhorando. Entendeu? Flávio, vamos fazer isso. E aproveitar e te perguntar mais sobre isso. Uhum. Você pode falar mais sobre a tua percepção que você falou? A pessoa só não vai perceber se ela for casca grossa. Então, você percebeu a mudança de holopensene, psicosfera, isso. energia, companhias. Por exemplo, quando você lutava, quanto tempo você fez de arte marcial? Depende, assim, eu fiz várias artes marciais, né? Mas a última foi 5 anos. Bastante coisa, hein? Ininterruptos, né? Chegava assim de férias, tudo, chegava de treinar 6 horas por dia. Tudo isso? Você foi profissional? Assim, você foi profissional? Não, a última arte marcial que eu fiz, que é o ninjitsu, que está até aqui, ela é uma arte marcial que não tem campeonato.
Então era uma arte marcial bem tradicional mesmo. A gente treinava em asfalto ou em quadro, esporte. O professor, eles que escolhiam os alunos, não era aquela coisa assim, vem aqui. Ele falava, não, eu não cobro, mas eu também escolho. Eu não ensino para qualquer um. Então o negócio era mais brabo, entendeu? Então você foi o escolhido. Eu, mais alguns, o Fausto também fez, né? Mas assim, tipo assim. Mas eu treinava então das 6 às 8 da manhã, aí das 6 às 10 da noite, entendeu? Eu acordava 5 horas para ir treinar, tudo. Então foi um... E essa tua mudança de holopensene, você percebia as consciências? O que aconteceu? E o que foi o fator assim que clareou para mim, tá? Isso. Lá mais ou menos em 2003, 2004, já era 2004, eu já era voluntário, só que eu estava naquela, poxa, mas eu vou deixar de fazer arte marcial, né? É aquela coisa que eu falei, aquela coisa de sempre, isso aqui só é para autodefesa, né? Eu estou aprendendo, eu nunca bati em ninguém, nunca briguei na rua, e realmente eu nunca fiz isso, entendeu? Então, eu não estou fazendo mal para ninguém. Olha o raciocínio, como que é falacioso, né? Olha, se eu não estou fazendo mal para ninguém, por que eu estou fazendo isso? Quer dizer, eu estou fazendo mal para mim, mas não estou fazendo para os outros, né? Tipo assim. Aí que a gente começa a ver os absurdos, né? E aí, num dia desses, eu treinei, minha roupa não era um kimono, a gente chamava de shozuko, porque ela é diferente, ela não tem a manga curta, toda de preto, tudo, né? E aí eu saí do treino, eu entrei bem na sala, a gente alugava lá, os voluntários lá, e eu entrei na sala, e tinha um amigo nosso, lá, bem clarividente, na hora que eu entrei na sala, e o campo baixou, na hora. Todo o campo que estava, aquele campo, sabe, de discussão sobre o assunto, tudo o campo baixou na hora. Você foi para uma sala do IPC? Era núcleo de extensão na época, né? Você foi com a roupa? E fui com a roupa, fardado, né? Aquela coisa, né? Corajoso, né? Inocência demais, né? Só que isso foi o gatilho. Então, assim, é inocência, mas foi um gatilho. E eu cheguei, eu entrei lá, com aquela roupa, a roupa era toda preta, eu entrei naquela roupa lá, aquele kimono, não colocasse esse nome, e o campo baixou na hora. Na hora que o campo baixou, meu amigo virou e falou assim, você notou a diferença de energia aqui? Eu falei, eu percebi. Ele falou assim, olha, tem muita gente com a roupa igualzinha a tua aí junto com você. Aí nesse dia eu falei, nossa, o trem realmente não presta, entendeu? O trem não é bom. E foi, depois disso daí, nunca mais, eu não voltei mais, nunca mais eu fui treinar. Foi o que fez que eu falei assim, nossa, realmente, a diferença que deu no campo, literalmente eu destruí o campo, entendeu? A diferença que deu naquele campo energético, ele foi tão grande que me chocou. Deu um choque em mim, entendeu? Muito grande. Foi uma impactoterapia. Foi um choque de realidade. Impactoterapia, sei lá como que pode se chamar isso, né? Aquilo lá me deu um choque muito grande. E aquela arte marcial da paz, que o pessoal diz que é da paz, como é que chama? Para mim não existe arte marcial da paz. Aquela que o pessoal só defende. O que acontece é o seguinte. Qual é o nome daquela arte marcial? É que tem uma arte marcial, por exemplo, que chama o Aikido. Isso, acho que é. Só que assim, na verdade, ele não é da paz. Sim, ele chama, tudo, né? Ele parte a partir da defesa. Só que ele parte a partir da defesa até para matar o sujeito, quer dizer. Né? Então, não tem isso, entendeu? Tá. Tem espada no meio, entendeu? Tem, essa arte marcial, ela tem a espada, ela utiliza uma das armas, a espada. Eu te pergunto porque o pessoal, eu cheguei a conhecer pessoas que faziam e eles falavam isso, a arte marcial, entre aspas, né? Da paz, que usa a defesa, eu só não lembrava o nome. Assim, eu estudei muito isso nesse tema, né? Arte marcial, porque eu estudei cultura japonesa, tudo que era relacionado, que envolvia, eu estudava. Eu fazia imersão, né? Ali sobre o assunto. Então, por exemplo, tem Tai Chi Chuan. O Tai Chi Chuan, eles falam que é uma terapia. Que é uma ginástica, né? A origem é da arte marcial Tai Chi Chuan. Então, não é. Então, os movimentos que eles fazem assim, esses movimentos é para golpear a pessoa. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a pessoa, às vezes, ela acha que está indo ali, está indo lá no parque de Ibirapuera, onde for. Legal, Tai Chi Chuan, vou sair lá, vou bem tranquilo, porque tem movimento leve. Não, o Pensene não é. O Morfopensene, né? O Morfopensene ali já tem uma... ele não é terapêutico, entendeu? Ele é belicista.
Fala no microfone, fala. O próprio karatê, porque o karatê, eu fiz karatê também. O karatê acontece, ele tem os kata. Então, o kata era tido no Japão como dança que eles falavam, porque era proibido na época que o karatê foi inventado lutar. Então eles fizeram um movimento falando que era dança, mas na verdade não tem nada de dança. Era para Hoje a gente disfarçar. fala, é puro disfarce. Queria aproveitar esse assunto aqui para fazer a primeira pergunta do primeiro teletertuliano, que é, na estrangeirismologia, o que é a autossuperação do taijitsu? Aí tem mais, o descarte do ninjitsu e o emprego incorreto do ki ou chi. Tá. Taijitsu é luta com as mãos. Tá? Jitsu é técnicas de combate, técnicas de luta, é técnica, né? Então é técnicas com as mãos, são lutas com as mãos. Ninjitsu é a arte marcial, a última que eu fiz. Ela é a arte marcial que provinha dos ninjas mesmo, aquela coisa de ninja que tem rolidiano, mas não é nada aquela coisa toda bonita, não é. Então provém disso daí. E o Ki-o-Chi, por que Ki-o-Chi? Ki e Chi. Ki em japonês, Chi em chinês. É energia consciencial. Então, assim, acontece. Essa arte marcial que eu fiz por última vez no Ninjitsu, a gente utilizava muito o Ki. Essa última que você fez foi o Ninjitsu? Então, a gente usava muita energia consciencial e aprendia a manipular. Então, assim, dar um soco só de meia polegada. A gente falava, encostava na pessoa, a pessoa voava 1 metro para frente, assim. Então, assim, você aprender a quebrar telha, só encostando, você quebrava 3 telhas. Você aprendia a acumular energia num ponto para você fazer o movimento, entendeu? E várias outras coisas. E não era força, então, era energia. É energia. Então, assim, esse emprego incorreto era energia. Tinha gente que duvidava, eu falava, então tá, coloca aí 3 telhas aí e tenta você quebrar, só encostando. Então, assim, esse emprego é totalmente incorreto. Você usar uma coisa dessa para luta é muito perigoso. Você já chegou a fazer isso? Cortar 3 telhas? Com telhas, com algumas Então, agora você pode aproveitar esse exercício para fazer uma impactoterapia, uma coisa. Eu evito para até evocação, né? Mas, assim, Não estou dizendo para evocar o quebrar a telha, não. Estou dizendo essa capacidade sua de concentrar energia para fazer alguma coisa. Isso. Tem como é que chama um tipo de desassédio que o professor Valdo fala? Agora eu não estou me lembrando o nome. Não, é uma coisa bem mais forte. Você está falando dos resgates extrafísicos? Ele tem um modelo lá. Agora, daqui a pouco eu me recordo que ele fala. E precisa de muita energia concentrada, assim. Então você já pode aproveitar. Não sem fazer, porque você vai conseguir, né? A técnica você vai conseguir isolar o mental soma do psicossoma. Então um dia você vai conseguir juntar essa energia, que você já teve treino pelo psicossoma, mas pelo mental soma. Concentrar energia em um determinado membro, né? A energia consciencial. Porque ela Isso é muito densa, importante, né? juntar essa energia quando precisa, porque tem casos de mega assediador que tem que ter muita energia, né? Isso mesmo. Então, por isso que eu coloquei emprego incorreto, porque ele é totalmente desviado. Fica tópico, né? Assim. Mas você coloca no verbete a utilização da autodisciplina. E aí, se você tem essa capacidade de fazer concentração enorme de energia, eu acho que isso também é uma coisa boa para você aproveitar. Sem dúvida. Mas gerido pelo mental soma, não pelo psicossoma. Mental soma, essa é a questão. Porque a questão aqui era assim, essa concentração é tão errada porque ela vem a partir dos chakras básicos. Porque são mais densas a energia. Kundalini, né? Vem pela Kundalini. Mas aí a ideia assim do como concentrar você já tem. Sim. Porque vem pela Kundalini, mas vem pela força mental também. Né? Então, eu acho que é legal isso. Não acho que tem que fazer... Não tem que fazer o ninjitsu para isso não. Mas já que você fez, mais uma coisa que você pode aproveitar, né? Não estou achando que tem que fazer, não. Rosa, eu só queria... Ambiente de poltergeist. Isso eu ia falar sobre a descarga, esses ambientes de violência, né? Eles necessitam, para fazer resgate, de um padrão intenso, denso mesmo de energia. Se a consciência não tem energia densa, ela não faz o resgate. Ela entra junto, embola no meio de campo, né? Então, esse nível de concentração, de convergência, né? Se fazer toda essa convergência e focar
para fazer o resgate. Só que a gente é muito positivo. Mas a gente vai falar de novo aqui. Ó. Existem várias maneiras da gente conseguir isso. Não precisa, gente. A gente não está falando que precisa de fazer luta marcial para conquistar isso. Tem várias coisas muito mais sadias. Tem mais sadias para fazer. O que a gente está falando assim, já que já está feito. Está colocando o que está errado. Entendeu? Já que está feito, o que você pode tirar de proveito do mal, né? Mas não é, senão a gente começa a ver os pseudos ganhos, né? Igual o pessoal defende, porque a guerra é bom, porque depois da guerra veio um monte de invenção e tal. Não, aquilo tudo é pseudo ganho. O ideal é que as invenções viessem sem precisar da guerra. Então, o ideal é que você conseguisse fazer essa concentração de energia sem passar por toda essa coisa, né, de evocação aí. Na Fatologia, página 7, final da 5ª linha, o que significa a expressão com sim arma branca? Isso daí é o seguinte, o pessoal faz arte marcial e não sabe, você é uma arma branca viva. Por quê? Porque você aprende técnicas, que você pode quebrar o pescoço da pessoa, você pode deixá-la gravemente ferida, paraplégica, tetraplégica. Então você é uma arma branca. Bobo quem acha que não é. A expressão é por causa disso. A pessoa tem que ter conscientização, porque a gente vê, eu, por exemplo, eu nunca briguei, mas a gente vê que tem gente que faz para brigar, e ela não tem nem a consciência do mal que ela pode fazer na outra pessoa. Então ela é uma arma branca viva. Inclusive do ponto de vista legal e jurídico, ela está lascada, né? Ela e o cara que ensina, a pessoa que ensinou ela. Ela é corresponsável também. Isso quando eu fazia arte marcial, a pessoa que ensinava pra gente falava assim, vocês não inventem fazer isso, porque eu sou responsável por vocês. Vocês são, eu trouxe dele, que ele fala assim, vocês tomam muito cuidado, porque vocês são uma arma branca viva. Então assim, ainda falava isso. Então ele sabia que era arma, né? Ele era advogado. Então assim, aí eu coloquei uma arma branca viva, é uma arma branca, a pessoa é uma arma branca. Legalizada, né? Total. Não tem como não ser. Tem CPF. Tem CPF, RG, nome, né? Então vamos lá. Efeitologia, página 8. Poderia aprofundar o efeito do curso de extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2, ECP2? Aonde, por favor? Está em efeitologia. Tá, isso daí foi o seguinte, que eu coloquei aqui por quê? Esse efeito aqui do ECP2. Quando eu comecei a voluntariar, que eu decidi parar de treinar. Só que eu ainda tinha tudo, tinha armas, então tinha até espada, tinha nunchaku, tinha tudo quanto a coisa se imaginar, eu tinha lá, os badulac de quando eu treinava. E quando eu voltei do meu primeiro SP2, eu falei assim, nossa, aquele treino não presta mesmo, não dá. E assim, o que não presta mesmo. Não adianta você falar assim, olha, mas eu vou dar, tem gente que usa, é bonitinho. Não tem não. Não presta para você, tem que jogar fora. Eu cheguei em casa, o que eu tinha, que era de madeira, eu taquei fogo, a roupa picotei, taquei fogo, nem foto eu tenho mais, não tem nada. Joguei tudo fora, sim, ou taquei fogo, ou amassei, tortei de forma que não pudesse ser reaproveitado aquilo ali. Porque, assim, o que eu penso? Tudo nosso é pensene, né? Pensamento, sentimento e energia. Então a pessoa fala assim, nossa, mas até uma foto. Você vai ter em casa uma foto com você fardado daquele jeito, aquela energia daquele momento está naquela foto. Falta tudo. As consciências que têm afinidade com aquela energia vão estar atrás daquela foto. Mesmo que a pessoa não perceba, ela vai estar. Então, se a pessoa ela quer sair, infelizmente, ano passado eu fiz esse CP2, em 2012, que no quarto comigo tinha um rapaz que lutava. Eu falo, pega essas coisas tudo, né? O rapaz lutava jiu-jitsu. E ele falou, eu parei tem um mês, mas não sei. Eu falei, o que você fez com as tuas coisas? Não vou jogar fora não, vou dar para alguém que precisa. Eu falei, mas você vai dar uma coisa que para você não presta para os outros? Entendeu? Ele não gostou não, que eu falei para ele, né? Eu conversei com ele, né? Eu vi que essa parte ele não gostou, entendeu? Mas eu acho que é isso, a pessoa tem que chegar e tem que limpar tudo. E quem fez? Que eu faço assim, quando eu voltei do ECP2, na segunda-feira cedo eu fui fazer isso. Porque eu estava com aquela energia tão forte, o efeito que o curso tinha feito me tinha sido tão devastador, vamos colocar assim, né? Assistencialmente falando em mim, que eu cheguei e falei assim, não, eu peguei aquela energia toda que eu estava, joguei tudo fora. E eu não senti
um único pingo de consciência pesada ou da energia daquele de momento, emoção, que eu estava com nada, que eu estava tão antenado ainda com o curso, com todo aquele holopensene do ECP2, que lá foi muito gostoso, prazeroso de fazer. Então, uma dica para quem está querendo deixar, né? Vai no ECP2, aproveita a saída de lá daquela energia e faz uma limpeza, né? Vale mesmo. Joga tudo fora. Para mim, funcionou. Professor Flávio, Fatologia, página 7, quinta linha. Poderia comentar sobre a falácia do uso da arte marcial para defesa pessoal? Isso aqui é o seguinte, todo mundo fala assim, eu vou fazer arte marcial porque eu quero me defender. O mundo é muito perigoso, eu preciso me defender. Você vai se defender de quem? Né? Porque, assim, primeiro, a gente sabe muito bem que num assalto, a primeira coisa que tem que fazer é não fazer nada. Não fazer nada. Né? Que se ele for tentar fazer alguma coisa, ele pode levar um tiro e vai ficar muito pior. Segundo, que ele vai se defender de quem? Porque se a energia dele está muito mais negativa, ele que vai precisar se defender, as consciências, né, dele, né, não vai nem ser ele, né? Então, assim, essa história de você usar para defesa, isso não vai servir. Eu acho que vai atrair muito mais. Você vai ter muito mais a atração do que como que eu posso fazer Autodefesa. do que a própria autodefesa mesmo, que a pessoa pode fazer, que ela não vai fazer autodefesa de nada. Eu lembro que em 2005, não, isso foi em 2004, que no Salão Verde fizeram essa pergunta para o professor Valdo. Ele estava lançando Pacíficos. Mas eu faço. O rapaz na época era uma pessoa que fazia arte marcial. Mas professor, eu faço arte marcial, como que eu vou me defender? Daí o professor falou assim, vomita nele. E eu parei assim, eu olhei assim no Salão Verde, né? Eu falei assim, nossa, o que esse cara falou, né? Como que ele fala? Eu falei assim, mas você sabe que se a pessoa vomitasse, eu acho que o bandido não ia ter reação nenhuma. O cara ia sair correndo. Ia sair correndo. Eu fiquei pensando. E eu pensei nisso no dia. E eu fiquei refletindo aquilo ali, sabe? Eu fiquei refletindo aquilo lá, falei assim, realmente eu acho que o bandido sai correndo. Ele fica totalmente sem reação se acontecer uma coisa dessa. Porque você vê como que é totalmente irracional o fato do cara tentar, esse argumento não cabe. Sabe? Aí a pessoa, mas é um esporte, eu quero ficar malhado. Vai correr, vai fazer academia, tem tanta coisa mais sadia que você pode fazer. Você não precisa ir lá treinar, vai fazer natação. Tem tanto esporte. É muito melhor do que isso. Que isso não é esporte, né? Para mim não é esporte. Em parafatologia, eu tenho uma outra pergunta aqui. Em fatologia, página 7, sexta linha. Poderia aprofundar sobre o emprego da vontade determinada para o autoenfrentamento dos resquícios pelicistas multimilenares? Isso aí é o seguinte. A pessoa precisa ter uma boa dosagem de vontade para ela parar com a automimese que ela está fazendo, né? E isso, assim, eu acho que esse emprego, ela vai depender de vários fatores, igual eu falei, dos bagulhos, né? Já dela se desfazer de tudo, né? Da reciclagem dela como um todo. Agora, ela vai ter que enfrentar isso por quê? Porque ela vai ter um momento que ela vai ter que escolher onde que vai ser o ponto de virada dela. Entendeu? Eu cheguei num ponto que eu falei assim, olha, agora eu tenho essa lucidez, eu conheço a consciologia, eu queria ser professor de consciologia, eu queria voluntariar, e eu tinha lucidez. Eu falei, qual que é o ponto? Eu falei, eu tenho que escolher. Onde que eu vou usar minha vontade? Eu vou usar minha vontade para continuar treinando a arte marcial, ou eu vou usar minha vontade para mim fazer uma coisa melhor para os outros. Entendeu? Então foi o ponto que eu cheguei que eu falei, não dá, ou um ou outro, aquilo que eu expliquei lá do campo, quando o campo baixou, né? Ou é uma coisa ou é outra. Ou eu faço isso ou eu faço aquilo. Bom, eu falei, se eu continuar fazendo isso aqui, eu posso vir na próxima ressoma e fazer de novo. E não ter acesso à consciologia. Né? Por causa do restringimento intrafísico. Agora, se eu fizer isso agora, e a partir disso... Fizer isso que você disse é cortar. Cortar, e a partir disso... Fazer autossuperação. Fazer autossuperação, reciclar aqueles traços todos. E a partir disso, colocar para mim que a diferença que deu e começar a ver as nuances todas, fica muito claro para a consciência
eu, no caso, não fazer mais isso. E por que é multimilenar? Porque, assim, com toda a sinceridade, quando a gente faz alguma coisa e a gente é bom naquilo que a gente faz, não é de hoje que a gente faz. Então, assim, não tinha como você falar assim, olha, eu lembro bem disso, que eu treinava uma arte marcial, daí eu fui fazendo durante um tempo taekwondo para ver como que era uma arte coreana, né? E lá no primeiro dia que eu estou fazendo lá, o rapaz treino, o professor lá chegou assim para mim, falou assim, me puxou de canto e falou assim, olha, Flávio, qualquer arte marcial que você pegar, você vai ir muito longe, isso é muito bom, você tem uma disciplina e uma técnica. E eu parei, eu olhei assim, né? Falei, pô, obrigado. Quer dizer, não é de hoje. Se a gente faz isso, não é porque não é de hoje, é de muito tempo que a gente vem fazendo isso. Então, por isso que é multimilenar. Então, assim, eu falei, não, chega. Se eu já faço isso não sei quantas vidas, ou quantos milênios, sei lá o que for, daqui para frente eu não quero mais. Daqui para frente o que eu quero fazer? Eu quero fazer o inverso. Eu quero ensinar para as pessoas que tem coisa melhor do que fazer isso. Sabe? Trazer isso, mudar esse pensene, sabe? Ter um passe pensene. Mudar do pensene bélico. Colocar um passe pensene. Eu fiquei pensando que vocês dois fizeram, né? E vocês eram gêmeos nessa vida, né? Eu fiz mais que ele. Qual é a relação? Eu fiquei pensando qual é a relação disso. A gente, por ser gêmeo, a gente tinha uma companhia, né? Tudo que um fazia, o outro ia atrás para fazer, né? Então, se ele começava a fazer uma coisa, o outro ia ver o que era. Se eu começava, o outro ia ver o que era. Então, ele que te trouxe para a Conscienciologia? Foi. Ah. Foi mais ou menos. Foi mais ou menos. A gente tinha o mesmo grupo de amigos que estava estudando Conscienciologia. Aí ele foi primeiro, depois um outro amigo que era dele, que pertencia a esse grupo de pessoas que estavam estudando, me chamou para conhecer. Daí eu fui também. Aí ele começou a treinar um mês antes de mim e falou assim, comecei a treinar, tem um negócio legal. Aí foi o primeiro. Só que ele foi e parou. Eu continuei. E eu ainda fiz outros artes marciais. O curso intermissivo está ótimo. Tá bom. Né? Em Parafatologia, página 8, final da primeira linha, poderia abordar sobre a libertação de assediadores e a afinização com os amparadores extrafísicos? Isso aí é o seguinte, quando eu comecei a parar de treinar, eu ainda tive muitas projeções com o pessoal que era da turma que treinava ali, extrafísica, cobrando mesmo, chamando para treinar, puxando. Não, sabe? Então, assim, a gente via que tinha hora que a gente ia conversar sobre o assunto, era difícil, a turma chegava, os assediadores, aquela turma que estava ali naquele holopensene todo. E aí, o que eu vejo? Eu vejo que o ponto de partida, onde eu falei, não vou mais treinar, eu vi que chegou muito amparo, sabe? Um amparo para ajudar a pessoa a sair daquele processo, a mostrar para ela, olha, tem coisa muito melhor que isso que você está fazendo. Sabe? O mundo não é isso. Vai abrir a cabeça da pessoa, o mundo não é isso não, tem coisa muito melhor que isso. Você pode sair bem melhor dessa. Você não está aqui para fazer isso, ninguém veio aqui para aprender a lutar. Onde já se viu? Olha, qual que é a sua missão de vida, né? Igual o pessoal fala por aí, né? É lutar. Ninguém veio aqui para isso. A gente veio para fazer assistência, a gente veio para ajudar, a gente veio para aprender com o outro. Entendeu? Aí eu acho que essa mudança que é o ponto-chave que eu vejo. Porque eu fui me libertando dos assediadores, só que ao mesmo tempo vi que eu fico pensando assim, não foi somente a libertação também, entendeu? Porque você tem o seu exemplo, né? Para eles, que eles vão ver que você está melhor. Então, aquelas pessoas, eu penso que também, de alguma forma, eles foram assistidos pelo exemplo que eu dei. Eles vão aprendendo, né? Um outro lado. Eles vão aprendendo outro lado. Um outro tipo de felicidade. Né? Isso mesmo. Ainda na Parafatologia, página 8, final da quinta linha, falar sobre as projeções lúcidas, dando continuidade dos treinos de lutas diários. Isso foi o que eu falei agora. Eu acho que você falou um pouco, mas se você quiser falar mais um pouco. Quando eu treinava, eu saía, era certeza, naquele dia eu saía e estava encontrando com todo mundo. E continuava os treinos mesmo, né? Mesmo durante os treinos. Quando eu treinava mesmo, isso era uma prática até comum. A gente saía e deitar, e eu conhecia a Conscienciologia com 16 anos. Só que em Cuiabá a gente não tinha o IPC lá. Então a gente não tinha acesso, mas tinha Conscienciologia em casa, tudo, então a gente sabia que era Conscienciologia, a gente fazia algumas técnicas para sair fora do corpo, de maneira muito amadora, né? Por total ignorância, né?
Então eu sabia o que era que eu estava fazendo, eu sabia que estava sendo fora do corpo, eu sabia que estava continuando, eu sabia quem eu estava encontrando, eu sabia o que eu estava fazendo. E aí é aquilo que eu falei, no outro dia ainda acordava totalmente um trator atropelado a gente, me atropelado, né? Ainda acordava no outro dia muito cansado, porque a energia consciencial, ela ia embora, né? Sobrava nada no outro dia que você acordava, você tinha que recuperar a energia no outro dia, não era a noite, estava gastando, né? Então, por isso que eu coloquei, né? Essas projeções, elas eram muito comuns mesmo. Muito bom. Esse mecanismo vai ser usado agora, né? Agora ou posteriormente, com o nosso nível de entendimento, de conhecimento da conscienciologia, porque tudo que nós fazemos durante o dia, nós vamos deixar de sonhar, nós vamos ter uma continuidade durante a noite e até o próximo dia. Então, é o mesmo mecanismo, só que o mecanismo aí era da luta, e nós vamos para o desenvolvimento consciencial. Né? Que nós temos isso, né? Se a gente for ver, quando a gente está dando curso, ou está em curso, como em ECP1, ECP2, é comum um relato dos alunos falando que continuaram fazendo curso, né? Eu particularmente, eu venho notando que quando eu estava escrevendo esse verbete, vinha muitas ideias, muita coisa, principalmente de madrugada, vinha muita coisa, de madrugada eu estou dormindo, né? Mas me vinha muita informação, muita coisa para colocar, para tirar com cuidado que tinha que ter, cuidado que tem que falar do assunto, que não é um assunto que é fácil de falar, né? Então, assim, a gente vê que, assim, mesmo durante a noite, provavelmente eu devia estar muito amparado ali, provavelmente eu deveria estar fazendo alguma coisa relacionada à assistência a essas consciências, né? Isso, assim, é uma hipótese, né? Porque eu não tenho essa rememoração, né? Mas esse verbete sentido, é né? de assistência. Tem sentido, tem lógica. Esse verbete é de assistência, não só para os consciências, mas para todas as consciências que ainda consideram a luta marcial de uma maneira mais assim, eufemística, né? A gente vê tanto que dá audiência, lutas na televisão, né? Eu não perco nem tempo assistindo. Eu só vejo depois a manchete na internet ou no jornal. Ah, tal pessoa ganhou, tal pessoa agora quebrou a perna. A gente só vê a manchete. Eu falo assim, nossa, mas que estupidez. Como que a pessoa está fazendo isso? Assim, hoje eu tenho essa consciência, né? Eu falo assim, nossa, mas que estupidez que a pessoa está fazendo. Será que ela não percebe esse momento, tudo? A gente tem tanto caso de patologia ocorrida por causa disso. A gente vê, assim, por exemplo, o Muhammad Ali. Teve problema, teve Alzheimer, teve Parkinson, por causa de pancada na cabeça. Fraturou a perna. Agora fraturou a perna, nunca mais fica bom. Não adianta a pessoa falar, ele vai ficar bom, ele vai lutar, vai sentir dor a vida inteira naquele negócio lá. Não tem como. Eu estava lendo uma matéria de uma jogadora de vôlei que fraturou a tíbia. Essa jogadora de vôlei da seleção brasileira falou, até hoje, foi no mesmo lugar que esse lutador, falou assim, até hoje eu sinto muita dor no local. Eu pulo, eu treino normal, jogo vôlei, mas ela falou assim, eu sei que é uma dor que eu vou sentir pro resto da vida. Sabe? Você vai carregar isso. Teu soma, até que ponto você vai deixar o teu soma tomar conta de você ainda mais, né? Você é mais bicho do que que a pessoa está sendo, né? Porque está deixando ser instintivo. Então, até que ponto que ela vai deixar que ele vai prejudicar o soma dela? Eu quero viver até os 100, né? Se a pessoa quiser viver até os 50, tudo bem, escolha dela, né? Mas a gente tem que querer viver mais e ter uma quarta idade sadia, né? Lúcida, né? Tem uma pergunta aqui que eu vou antecipar, que é assim, qual esporte o verbetógrafo indicaria para os pais não conscienciólogos de uma criança que apresenta temperamento bélico? Esporte em equipe. Porque em equipe ela vai ter que aprender. Qualquer esporte seja em equipe, eu falo assim, vôlei, basquete, né? Porque assim, se você der o tênis é muito bom, ela vai correr, só que ela é só ela. Então ela não tem o aprendizado do convívio com a outra pessoa. Então eu indicaria assim, um esporte seja em equipe, porque ela vai ter que aprender a conviver com o outro. Se vai jogar bola, não gostou do que fez, mas o outro fez, ela vai ter que respeitar o que o outro está fazendo. E aprende a regra, né? Ela vai ter que ter o convívio com a pessoa e aprender com a outra pessoa, e a outra pessoa vai ensinar. Agora, se ela quiser um esporte que seja somente sem equipe, né? Natação. Eu acho que é o melhor que faz para o corpo. Agora, desses esportes assim, de equipe, o basquete não é menos violento, não? Ou é tão o basquete é menos violento. O basquete você não vê gente
quebrar as pernas, tudo, né? Querer matar, né? Você não vê nada disso. Que futebol, um quer matar o outro, futebol, parece, eu né? fico impressionada. Depois que eu vi um vídeo mostrando, não era nem sobre futebol, era sobre frenagem de automóvel. A cabeça, né? Fazendo aquele movimento assim, que o cérebro é molinho e que vai e que volta. Eu falei assim, como é que pode, sabe, uma pancada, e aí parece que ele faz o lá a basquete ele tem menos pancada. contato, por isso que Você ele é uma melhor. pancada daquela para pegar uma bola de cabeça, aquilo ali, o cérebro estalhaça aquilo ali, né? É como é um esporte que tem menos contato, porque se encostou na pessoa no basquete é falta, né? Então, assim, você não pode tomar a bola batendo na mão. Né? Então, como ele tem menos contato, ele é menos prejudicial ali. Me né? parece que é o menos agressivo, né? Não sei. Parece que é mesmo. Flávio. Boa tarde. Oi, Kate. Parabéns pela estreia. Obrigado. Na parafatologia, página 8, na terceira linha de baixo para cima, você colocando ali o acolhimento às consbés na psicosfera pessoal, parece um paradoxo, né? Isso. Porque enquanto você está praticando porque isso deu o essas seguinte, artes marciais, você tem companhia dessas consbés, mas agora deixando você faz o acolhimento para assistência. porque assim, isso aconteceu logo quando eu parei de treinar, eu ainda sentia que tinha muitas consciências belicistas na minha psicosfera. Só que em momento nenhum eu falei, sai daqui, sabe? Sai correndo daqui que eu não quero. Não, em momento nenhum eu pensei isso, entendeu? Até parece um paradoxo, mas assim, eu estava numa vontade tão grande que, na verdade, eu nem pensei em fazer isso. Ser bem sincero. Se eu for ser sincero, é isso que aconteceu, entendeu? E, de certa forma, eu acho que teve um certo acolhimento para a assistência delas. Agora, quando eu dei o primeiro CIP que eu dei, eu sou de Cuiabá, mas o primeiro CIP que eu dei foi em Brasília. E eu falo que minha turma sempre aparece. Eu tinha um faixa preta de karatê na minha turma. E eu dava aula para ele, e ele toda vez ele vinha com esse tipo de assunto, vinha querer bater, sabe, bater assim, entre aspas, né? Vinha querer jogar, ser mais incisivo, e querer colocar que o ponto de vista dele estava certo com relação a mim. E quando eu dava aula para ele, em momento nenhum eu fui duro, nunca falei que ele estava errado, sempre falava, não, você tem que analisar, veja o que você está fazendo, colocava o que eu tinha feito, né? Aquilo que eu achava que tinha sido positivo para mim, mas eu tentava acolher a pessoa. Mesmo que seja intrafísico, eu tentava, entendeu? Porque eu sabia que, na verdade, quem estava ali não devia nem ser, devia ser a turma dele, que devia fazer parte da minha turma, que estava com a aula, cobrando aquilo ali, entendeu? Então, cobrando você através dele também, né? Deve ter um momento de transição também, né? Porque no teu caso você foi, né, bem determinado, né, terminou. Aí não sei como é que ficou extrafisicamente, mas tem aquelas pessoas que ainda têm aquela fase de transição, né? De querer deixar, mas daí a companhia extrafísica não deixa, aí deve ter uma fase de rechaçar mesmo, não querer essas companhias, e aí a partir do momento que começa a compreender a questão da assistência multidimensional, né, com a mudança de postura, começa a acolher para fazer assistência. Mas deve haver um período aí que demora um pouco, né? Tem um período, mas sim, eu, por exemplo, essa lucidez. Eu mudei toda a minha postura, mas eu nunca deixei de conversar com ninguém que treinava comigo. Eu nunca deixei de fazer nada disso. Por quê? Porque não é porque a pessoa treinava, porque tem gente que quer ser totalmente radical. Ia deixar de conversar ou de ser amigo, né? Porque, com toda sinceridade, que eu acho assim, esse vínculo, se eu perder, seria ruim, porque eu tenho que ter ele, porque vai que que seja eu a pessoa que tem que resgatar ele na baratosfera depois, né? Já deixa o link bom, né? Então, assim, eu não quero ficar também com... chegar lá e ser, né? Então, assim, o máximo que ele vai fazer vai cobrar porque eu parei, mas não vai poder falar assim, eu virei a cara, eu fui agressivo. Esse tipo de coisa não vai poder ter, entendeu? Então, assim, eu acho que esse é o ponto positivo da coisa. Esse é o lado toda. correto mesmo. Você tem que ir contra a luta e não contra a pessoa que ainda está na luta. Tudo bom? Gostei do verbete e eu queria saber, que eu acho que vai ajudar muita gente, quais são as falácias que o pessoal da arte marcial usa para tentar, entre aspas, convencer o povo a continuar na arte marcial? A primeira que tem, que é a clássica, que eu faço para me defender, né? Que é para uso da defesa pessoal. A segunda que eu vejo que é muito usada que é esporte. Entendeu? E a terceira que a pessoa ainda acha que vai evoluir com aquilo.
É, porque lá está trazendo pacificação íntima, né? Porque os monges budistas, eles faziam arte marcial, a pessoa tem a disciplina, ela é obrigada a ter organização. Não tem jeito, né? Ela é obrigada a saber respeitar um nível, certo nível de hierarquia. Então, se ela é uma pessoa rebelde, ela sabe que ali ela vai ter que ficar quieta. Que ali, se ela fazer, ela vai ficar pior para ela. Ela vai ter alguma represália, alguma coisa assim, né? Então, assim, essas coisas que a gente vê que vai pegando. Bom, o monge budista, se ele faz, não vejo nada de positivo nisso. Eu acho que está cada vez mais se atrasando. O uso de esporte, igual eu falei, a gente tem tanto esporte melhor, mais positivo, menos perigoso, que não vai envolver... A pessoa não vai poder quebrar a perna, um pulso, ou alguma coisa. Não vai ter evocação que ela vai fazer, ela pode fazer uma evocação mais sadia. E defesa, aquilo que eu falei, a pessoa, na verdade, ela está cada vez pior, porque a energia consciencial, o holopensene que está ao redor dela, é patológico. Só ela que não percebe isso. Então, ela tem que saber, olha, a gente vê, será que se a pessoa está tão bem de uma energia boa, vai chegar a alguma coisa? Será que a pessoa não fica refratária àquele outro padrão de energia? Então, ela tem que começar a pensar isso, entendeu? Até que ponto que ela não vai ficando refratária, em vez de virar atração, né? Como você falou, não consegue perceber o ambiente ruim quando está lá imerso dentro daquele ambiente, mas você conseguiu ver quando você conseguiu sair daquele ambiente, entrou no outro ambiente e viu o campo cair. Você sai de um lugar. A pessoa tem que fazer ruim, experiência, realmente. É, isso mesmo. Flávio, tem uma outra falácia também, que a gente fala um contato com a natureza, né? Esforço da natureza. No caso mais do Tai Chi, né? O contato com a natureza. Mas a minha pergunta era a seguinte, o Qigong não é uma arte marcial. Você acha que tem alguma coisa boa no Qigong? Qigong é uma arte marcial também. É também? Não é não? Qigong é uma terapia, né? Mas ela deriva da arte marcial. A origem do Qigong é a arte marcial. Tem saída. Tem que ver a raiz. Eu estudei. Isso que eu estou falando, tinha de energia, né? Toda a terapia chinesa, principalmente, o chinês é muito bélico, né? Historicamente, né? O Qigong, aí você pega o Tai Chi Chuan também, a derivação, a origem toda é belicista, é marcial. Claro, hoje eu sei que hoje o Qigong você não vê mais ninguém lutar, né? Você não vê aquela raiz dele mais. Você vê que a coisa mais é a medicina oriental, né? Mas a raiz ainda permanece. Tipo de energia, o tipo de energia que ele utiliza é a energia que eles chamam que é da região do Hara, né? Hara Gay ali, que é a Kundalini, né? A técnica é muito parecida do uso daquela energia. Então, assim, não tem muita diferença. Agora, aí teria que ver, né? Como que tá, mas a maioria desse pessoal que faz Qigong, se você for ver, eles praticam como arte marcial. Pode ver que vão praticar, a grande maioria vai praticar. Difícil ver que não pratica. Eu só ia pedir uma complementação. E o Lian Kun, você conhece, que é usado em fisioterapia. Esse não, esse é novo. Hã? Esse eu não conheço não, esse é novo. Ainda bem, eu fiquei preocupada, porque eu já treino há muito tempo. Qual é o nome? Lian Kun. Lian Kun quer dizer relação com o cosmos. Lian é ligação, Gong é o cosmos. Então, a ligação com o cosmos. E é uma terapia de várias posturas para as articulações. E para mim tem sido muito bom essas posturas, né? São 38, porque são muito mais, são quase 100, mas a gente escolhe aquelas que a gente quer praticar, né? Então, são 38 que eu pratico. A gente vai pedir para o Flávio analisar fazer uma para análise, trazer para a gente. Depois você fala com a gente, tá, Flávio? Tá. Porque ainda mais juntando com o trabalho do EV, da energia, né? O trabalho assim mais energético e os exercícios. Mas se o campo estiver bom, tem que analisar tudo isso, né? Como está o campo, como estão as companhias extrafísicas que estão ali naquele momento, né? Tem que ver com isso tudo com cuidado, né? O ambiente é o que? O ambiente é de... É em casa, que eu faço em casa. Ah, em casa. Faço em casa. Alô, com relação ainda, obrigada, viu? só continuação com relação ao Tai Chi Chuan, que eu pratiquei algumas vezes, e inclusive ele era transformado como ginástica chinesa, com os movimentos leves
né, para justificar toda, né, que é uma ginástica mais terapêutica, mas mesmo assim o professor dizia que se acelerasse aqueles movimentos leves, né, ele falava que tinha uma posição que era assim com a mão, que se a pessoa fosse praticando violentamente, podia arrebentar a pessoa, derrubar a pessoa, matar. Porque então, a origem realmente era... O problema dessas artes marciais todas, as chinesas e as japonesas, é que elas trabalham muito com os pontos de pressão. Então, onde vai em movimento, por mais que às vezes vai lento ou vai fraco, se ele é direcionado ao ponto de pressão, o impacto é muito pior. E o Tai Chi e outras artes marciais, elas eram ensinadas lentas, por quê? Porque para a pessoa aprender o movimento era lento. Mas ela vai aprendendo o movimento para depois ela poder acelerar na hora que tempo precisa. Acelerar. E coloca, então, nome de a colheita do trigo, a pose do urso, do tigre, não sei lá como é, vários movimentos assim, simulados, lentos, mas que na realidade derivam de no o Matra início... Pensene permanece, né? O problema está no Matra Pensene. O que está predominando ali, né? E aí o que vai predominar vai ser aquele Matra Pensene lá da luta, né? Do início das eras, das lutas, das tribais. Alveretógrafo para a fotologia, página 8, terceira linha de baixo para cima. Poderia ampliar o acolhimento às consbéis na psicosfera pessoal? Isso foi o que eu já coloquei aqui, mas vamos não sei se a pessoa chegou agora, né? Esse acolhimento aí, aquilo que eu estava falando, que quando eu parei de treinar, eu nunca parei de conversar com ninguém a respeito do assunto, ou com quem luta ou pratica arte marcial, e também senti que tinha muita consbéis na minha psicosfera. E em nenhum momento eu quis expulsar elas da minha psicosfera, né? Então, assim, eu sempre tentei, mesmo que sem saber, eu sempre tentava, o que eu posso fazer? Fazer um meio termo ali, né? Ajudar, né? no que eu pudesse, né? Então, eu acho que a maior ajuda que eu pude dar foi através do exemplo, né? Acho que esse é muito bom. A gente aprende isso, né? Que uma das técnicas para fazer a assistência é essa: você ficar com a consciência junto de você e mostrando que você tem um outro comportamento para a outra perceber como é que é o comportamento bom, né? Que é possível ter um novo comportamento. Uma coisa legal é que quem me conheceu há alguns anos atrás e me conhece hoje fala, eu sou outra pessoa. Mudança total. A pessoa fala, nossa, a sua energia é outra pessoa. O jeito de falar, o jeito... Claro, eu ainda tenho traços belicistas. Vou ter, não tem jeito. Isso daí é temperamento, vai levar aí... Infelizmente vai levar ainda algum tempo, né? Mas assim, a gente tem isso. Agora, a gente tem que mudar, né? E quem me conheceu muito tempo atrás, me conheceu hoje, nota essa diferença muito grande. Gente do próprio Instituto que me conheceu uns anos atrás e vê uma diferença hoje. Eu lembro do João Luiz, quando ele esteve em Cuiabá, ele falou assim, nossa, e quando ele viu minha cara, ele, falou assim, ele ficou assustado, ele falou assim, nossa, você está outra pessoa. Eu falava, tua energia, tudo, é outra pessoa. Sabe, a energia, jeito de falar, jeito de colocar, de ver as coisas, não querer impor, né? Então, assim, tudo isso, as pessoas notam isso muito em mim. Falam assim, às vezes a pessoa chegava assim e fala assim, nossa, tua energia é aquela energia que expulsava a gente. Agora a tua energia não, ela é uma energia que ela é acolhedora, né? Que a gente tem vontade de chegar, de conversar, de bater um papo. Então a gente vê como que mudou o padrão, né? É muito claro isso. Manter práticas aprendidas em contexto de artes marciais, por exemplo, pular corda, serial, facilitador, não é serial, seria facilitador para manter resquícios de postura belicista ou não haveria relação? Não. Pular corda não quer dizer que é da arte marcial, né? Pular corda, até criança brinca de pular corda ali, né? Então, assim, o que a pessoa está evocando? Primeira coisa. Quando ela vai pular corda, o que ela está evocando? O que está na cabeça dela? Está aquele treino de arte marcial ou não? Acho que a pessoa tem que começar por aí. Porque, não, eu estou pulando corda, que eu quero fazer exercício, mas nem pensei em hipótese alguma que eu estou... Não tem sentido nenhum. Criança faz isso, brinca de pular corda, né?
Álvaro Betógrafo, para Fatologia, página 8, segunda linha. Poderia aprofundar sobre o para-banho energético, indicando escolhas sadias na mudança do comportamento? Isso daí é o seguinte, cada vez que eu decidia fazer alguma mudança, ou que eu identificava alguma coisa, eu tomava um para-banho energético. Então, no dia que eu resolvi pegar aquele bagulho que eu tinha, aquelas armas todas que eu tinha ali, e resolvi tacar fogo nelas, eu lembro bem disso. Minha mãe falava, você está fazendo com isso? Vai tacar fogo, dá para alguém? Eu falei, não vou dar para ninguém. Isso não presta para mim, não presta para os outros. Você falava, livros que eu tinha, tudo. Então, assim, eu tomava um para-banho de energia. Quando eu decidi que eu ia fazer aquilo lá, eu tomava um para-banho de energia, porque eu tomava aquele banhão de energia, eu falava assim, nossa, o trem deve ser isso mesmo, estou no caminho, né? Estou no caminho, né? Então, indicar, a coisa vai indicando, a forma como os amparadores trabalham com a gente, né? Cada um tem um jeito, uma percepção diferente, indica com a gente, dá uma pacificação íntima na gente, intimamente a gente fica tão bem. Eu ficava bem assim, eu ficava bem um mês inteiro daí, entendeu? Por ter feito aquele movimento, que às vezes é bobo, né? Pequeno, né? Você fala assim, nossa, mas o movimento é tão pequeno, pegar ali um bastão que ele tinha, que ele usava e tacar fogo. Nossa, mas é significativo. Né? Para a consciência é muito significativo, é muito forte. Muda a insanidade, né? Além de acabar com o movimento. Porque assim, se a gente pensar, vamos supor o meu caso, eu tinha muitas armas em casa, eu tinha uma hoploteca. Aí tem gente que fala assim, acho que a hoploteca é arma de fogo, né? Não, gente, peraí. Você tem uma espada em casa, você tem uma faca, você tem um bastão, você tem corrente, foice, que tinha uma arma que era uma coçaricama, que fala que é uma foice com a corrente. Gente, você tem um trem desse em casa, você está tendo o quê? Você tem uma hoploteca. A pessoa não pensa, entendeu? Às vezes ela não pensa que ela tem uma hoploteca em casa. Aí, eu acho hoje engraçado até, entendeu? Porque eu falo assim, nossa, eu era muito bicho mesmo, entendeu? O nível que a consciência chega, né? O que não faz? Mas a pessoa tem que pensar, ela tem uma hoploteca em casa. Quantas consciências não está à volta daqueles objetos todos, né? É muito... para a pessoa refletir bastante sobre isso, eu acho. O Álvaro Betógrafo, Voluntariologia, página 8, gostaria que eu comentasse o voluntariado belicista. O que é voluntariado belicista? É a pessoa que ela vai lá e vai ensinar aos outros. Eu fiz isso, eu treinava e eu também dava treino para outras pessoas, ensinava as pessoas voluntariamente, sem ganhar dinheiro, sem nada, a pessoa a aprender arte marcial. Como tem gente que deve ensinar a atirar, deve ter gente que faz muitas outras coisas que é belicista. Então, esse voluntariado, ele existe mesmo. Estamos cheios de exemplos de voluntariados belicistas no SOCIM. Agora, eu gostaria de falar outra coisa, que o que faz a diferença é o voluntariado conscienciológico. O vínculo consciencial que fez total diferença para mim. Total. Porque é onde a gente vê que o que faz a mudança do voluntariado na conscienciologia mesmo, é a reciclagem. Então, se eu não fizesse a reciclagem, eu não poderia dar aula, não poderia nem estar aqui hoje falando nada disso, né? Então, assim, o bom é isso, o padrão, voluntariado, como que a gente muda o padrão? Eu até coloquei ali, voluntariado conscienciológico, propulsor da reciclagem antibelicista. Por causa disso, porque eu deixei de fazer um voluntariado belicista para mim fazer um voluntariado tarístico. Melhorou um pouquinho o nível, né? E assim, eu acho que melhorou um pouquinho o nível. Foi bom. Não melhorou um pouquinho, não, melhorou muito. Flávio, duas perguntas. Uma é, novamente, que você falasse a relação da arte marcial com o futebol. E depois eu queria falar um pouco mais, perguntar sobre o teu temperamento. Tá, é porque a arte marcial é um esporte que assim, você depende apenas de você, né? E o futebol é um esporte de equipe. Então, como ele é um esporte de equipe, você tem que aprender a respeitar o outro. Então, a pessoa é um atacante lá no futebol, ela vai lá e a pessoa que está lá do lado não passa a bola para ela vai ficar brava, mas passou para o outro fez gol. Então, ela tem que saber baixar a cabeça ali e respeitar. Olha, mas passou, mas deu certo, está tudo certo. Na arte marcial não depende de você, a pessoa, se não gostar, ela pode ir lá e dar uma pancada no outro, né? Tá.
E Então, assim, como que é aí que eu falei a equipe, né? Porque assim, o esporte de equipe ele ajuda muito a criança, principalmente, para aprender no convívio. O que eu vejo é o convívio que ela aprende com as outras pessoas, sabe? Tá. E dentre esses esportes de equipe, existem os menos piores, que são aqueles que comprometem menos o soma. Isso. Futebol seria um dos que mais compromete o soma. Futebol compromete. O futebol ele é um esporte que ele usa, tem muito uso do contato, e tem o joelho que bate, tem os atritos, tem muito atrito, né? Tá. Agora está falando o basquete, a cabeça, a pessoa está na falta, lembro lá na Copa do Mundo, lá no 90, que tinha um jogador que chamava Branco, que ele deu uma falta, na barreira tinha de um escocês que ele teve traumatismo craniano, com um chute de bola. Então, assim, ele é perigoso, né, nesse ponto. O basquete não, o basquete é menos perigoso, né? O contato do basquete ele é menor. Por isso que a gente colocou, né? Mas a pessoa pode cair de mau jeito, por exemplo, e romper um ligamento do tornozelo, né? Tá. Então, assim, ele ainda tem alguns problemas, né? Agora, todo esporte... há pouco tempo não teve um caso, ou é filme, não sei. A pessoa foi jogar na cesta, a cesta caiu em cima e matou. Não teve um caso desse? Teve um caso, lá nos Estados Unidos. Então, isso a pessoa está sujeita, né? E também nos Estados Unidos o pessoal se pendura nas cestas, né? Mas teve um caso desse que a pessoa acabou morrendo, dessomando. Agora, a gente tem o que são os menos perigosos, né? A pessoa tem que escolher o que é menos pior. Tá. É a natação que eu acho que é o melhor. E sobre o teu temperamento, você mencionou a questão da energia, da mudança. Que características mais específicas relacionadas ao belicismo que você tinha e que você já fez a viragem? Você poderia trazer aí como exemplo? O belicista, ele é muito rígido. Sim. Né? Então, assim, eu era uma pessoa muito rígida. Não que eu não deixei de ser, não sei se eu deixei tanto de ser, né? Mas hoje eu procuro ser muito mais flexível. O belicista não tem que ser daquele jeito, ponto, acabou. Ele é mais superficial. Ele não consegue ver os detalhes. Hoje eu procuro ver o máximo de detalhe que eu posso. Então, são algumas coisas que a gente vê bem que eu vejo bem em que eu tinha hoje, que eu procuro hoje não ter, entendeu? Essa superficialidade e a rigidez. Agora, tem as coisas boas que a gente tem, que é a disciplina, a organização. Então, tem alguma coisa boa, a gente aproveita, né? Ok, obrigada. Está sem som. Está sem som. Diga. Na 9, exemplologia. Seguindo esse seu carreiro de evolução aí, na exemplologia, a mini autossuperação e a maxi autossuperação. A mini é. A maxi eu não sei ainda. Mas a mini é por quê? Porque o salto que deu foi, a partir do momento que... Eu falo isso, que isso não é só na arte marcial. Qualquer belicista, no momento que ele vê que fazer assistência é muito mais gostoso do que ele fazer aquilo que ele está fazendo, ele larga a mão na hora. Então, eu acho que a diferença que dá para a pessoa é isso, entendeu? Então, por isso que eu coloquei ali a mini, porque é o que faz total diferença. A hora que descobre que fazer assistência é melhor do que manter aquela prática belicista que ela tem. A pessoa que ainda está no belicismo é porque não percebeu que fazer assistência é mais gostoso. Ou não tentou nem fazer assistência. Tenho certeza disso. Se a pessoa tentar fazer assistência, vai ver que tem muito mais prazeroso, ela larga o outro. Porque ela vê que é incompatível, não tem como. Como que você vai fazer assistência sendo belicista? Essa é a mini, né? E a maxi, eu acho que assim, seria a pessoa publicar mesmo tudo que ela passa, mas assim, tudo que tem de positivo e tem de patológico. É que, na verdade, vai ter mais patológico, né? Mas tudo que ela tem ali de patológico é por trás daquilo ali tudo, para esclarecer as pessoas. Esclarecer a pessoa que está naquele movimento belicista. Que às vezes você vê a pessoa, ela vai lá no clube de tiro, lá no final de semana, e fica lá dando tiro de espingarda. Esclarecer para ela, olha, isso que você está fazendo não é sadio, por causa do holopensene, por conta disso. O objetivo do objeto, quando foi criado, foi para matar, e esclarecer todo esse movimento todo. Eu acho que é muito positivo isso. E a gente tem o Pacíficos, né?
mas é uma coisa mais voltada para uma coisa, mais detalhar para voltar. O Pacífico ele tem um capítulo de 2 páginas sobre arte marcial, é bem pequenininho. Uma página Tem mesmo. todo o Reubanizatos também, né? Que tem todos os tipos de com os réus também. Eu queria aproveitar e fazer um recado e dar um recado para vocês aqui, mas também para todos que estão ouvindo a gente, os teletertulianos. É o seguinte: se você quiser fazer, se inspirar, né, no que o Flávio fez, de pegar uma autorreciclagem bem profunda e transformar no verbete, a gente vai começar um programa Verbetografia no dia 27 de fevereiro. Esse programa Verbetografia, ele ajuda a pessoa, principalmente as pessoas que estão mais afastadas aqui de Foz do Iguaçu, que têm pouco contato, né, com a questão de escrever o verbete, ajuda a entender melhor a estrutura do verbete, a compreender e aprender as técnicas de elaboração das sessões. Ele tem a duração de 3 meses e as aulas são liberadas semanalmente, em blocos de 2 horas. São aulas em vídeo e cada semana a gente pede para o participante enviar para a gente o que ele produziu naquela semana, de acordo com o verbete dele. E uma vez por semana, às quintas-feiras à noite, de 7h30 até de 7h30 até 9h30, né? A gente vai tirar todas as dúvidas que ele teve durante o tempo que ele assistiu às aulas, qualquer dúvida que porventura tenha surgido, né? E também a gente vai pegar aquela produção dele, né? Aquelas contribuições de todos os participantes e a gente vai discutir todas elas. Aquelas que por algum motivo a gente não teve tempo hábil de discutir online, a gente, de qualquer modo, a gente vai enviar toda ela escrita, com as revisões, com as sugestões, com os comentários, para cada um dos participantes, de tal modo que ele pode pegar o arquivo e atualizar a produção dele. E também, se permanecer a dúvida, pode fazer a pergunta na próxima aula online. Então, o que a gente tem visto é que, no final de 3 meses, quem faz o programa Verbetografia tem apresentado um verbete mais consistente, o verbete pronto, e seguindo aí o exemplo do Flávio, né, que pegou uma situação de vida dele e transformou no verbete. Cada um de nós tem muita coisa para falar da própria vida, transformando em verbete. A gente convida todos vocês para virem fazer aí o programa Verbetografia, para daqui a pouco estar aí sentados, igual o Flávio estava, para fazer a defesa do próprio verbete. Quem tiver interessado e que estiver querendo assumir essa responsabilidade intermissiva, a gente pede para entrar em contato com a recepção do CAEC, pelo contato 45, que é o código de área, 3525-2652, ou pelo e-mail caec@caec.org. Tá bom? Pode, Flávio, tudo bom? Oi, Cíntia. Eu cheguei um pouco atrasada, não sei se te perguntaram sobre arte marcial e TENEPS, porque o que eu vejo? Algumas, na prática, antes da prática das artes marciais, sempre tem uma parte de treino físico muito forte, de condicionamento. Então, muitas pessoas fazem por conta dessa parte do condicionamento, do treino que tem. Então, eu queria saber o que você vê de relação, se seria prejudicial, porque a gente sabe que a arte marcial é uma coisa bélica, né? Então, a princípio, não combina com a TENEPS. Mas o que você pensa assim, a respeito disso? Vale a pena ou não vale? Não vale a pena. Eu penso que isso não é TENEPS. Oi? Eu penso que não sei nem se a pessoa está fazendo a TENEPS, porque todo dia ela vai treinar, e ela sai do treino e vai fazer TENEPS, né? Tá pesada a psicosfera dela, né? Ela está ali enxugando gelo, né? Vamos supor, um amparador, está dando trabalho para um amparador de função, porque em vez de estar trazendo mais gente para ela assistir, que é do grupo Karma dela ou outras coisas, ela está todo dia que ela vai treinar, está trazendo aquela pessoa que está ali, não sei nem se está sendo assistido, né? Entendeu? Porque o Holopensene todo, aquelas companhias extrafísicas lá do treino, da luta da pessoa, está com ela. Sai acompanhando ela, entendeu? E ela vai chegar, vai fazer TENEPS. Então ela vai estar fazendo o quê? Ela vai estar enxugando. Uma vez eu conversei com uma pessoa que ela morava embaixo de num apartamento que em cima quem morava era um rapaz que mexia com drogas.
Ele falou assim, foi 9 meses até que o cara mudou. Quando mudou do apartamento de cima, minha TANEPS mudou. Entendeu? Então, assim, a pessoa não percebe isso. Ela vai ficar ali e não vai perceber a mudança, porque não vai mudar nada. Ela vai estar toda vez fazendo ali. E mais, é por isso que eu falei, será que está fazendo TANEPS? Porque ela está tendo... Quem está na TANEPS dela, ela tem lucidez de quem está na TANEPS dela? Porque às vezes a pessoa acha que está lá e está lá, estou esterilizando energia. Mas não tem nem lucidez de nada. Então, você acha que nem a intenção que a pessoa tem ao buscar isso aqui faz diferença? Aí a intenção, a gente vai naquela coisa, né? De boa intenção, o inferno está cheio, né? Lembra aquele ditado? Quer dizer, a pessoa tem boa intenção, mas ela mantém aquele holopensene. Qual que é o problema? Ela está ajudando a manutenção do holopensene. É um auto-engano isso. É demais. É autocorrupção, né? É mais profundo, o buraco é mais embaixo. Não dá. A pessoa não dá. Para mim é um impedimento dela fazer TANEPS. Tá? É um tem uma lista dela. De impedimentos. Tem uma lista, né? De 30 impedimentos, se não me engano, não fala claramente tem 700 impedimentos, tem no manual do TANEPS, tem uma lista de impedimentos. Isso é uma lista, não está claramente lá, porque lá está assim, não ter arma, não ter nada, né? Mas é uma lista. Ela não tem uma arma, mas ela é uma arma. Então ela é um impedimento. Ela é um auto-impedimento. Que ela tem que pensar que ela é uma arma. Tá, ok. Obrigada. Assim, com toda sinceridade, a pessoa não está compreendendo ainda o paradigma consciencial. Porque ela não compreendeu ainda não, se esse raciocínio a energia, for lógico, você vai fumar maconha para poder chamar os maconheiros, né? Já chamar os conscientes para você fazer assistência. Aí você vai fazer uma outra coisa, esse raciocínio, o raciocínio em si está errado. E ela aí não dá, ela vai chegar em casa, não dá, é totalmente inviável. Tá. E anticosmoético, né? Eu acho, né? Mudando um pouquinho de assunto, tem 2 revisões aqui que eu achei, na página 8. Mudança, né? Não é só isso não. Aqui na laboratoriologia, segunda linha, está lá, laboratório consciencológico da pensinologia, está conscienciológico. Você tem razão. E tem um outro aqui na efeitologia, também só para efeito de publicação, né, que vai ser publicado, né? O efeito da manifestação pensênica, e não é da manifestação. Qual é a página? Mesma página, efeitologia. A primeira linha é o efeito da manifestação pensênica. Da manifestação. Obrigado. Obrigado. Bom, vamos lá. Professor Flávio, as artes marciais podem ser recomendáveis para algum perfil de pessoa para adquirir agressividade sadia? Esse é um argumento que vejo com frequência. Você pode repetir, por favor? Só o final. As artes marciais podem ser recomendáveis para algum perfil de pessoa para adquirir agressividade sadia? Esse é um argumento que vejo com frequência. Não pode. Não existe agressividade sadia. Eu não conheço isso. Assim, a pessoa ser agressiva de querer bater no outro sadio, não existe. Existe a pessoa querer ser mais forte, mais incisiva, mais firme. Ter determinação para realizar alguma coisa. Não, agora eu vou dar um soco no cara e vou ser sadio. Que tipo de agressividade é essa, entendeu? Esse é o tipo de agressividade da luta da arte marcial. Entendeu? Então, aqui eu estou tratando o tipo da agressividade que tem na arte marcial, entendeu? Esse tipo de agressividade não dá. Ou então, não gostei disso, tá? Sem flexões de braço, entendeu? Esse tipo de agressividade onde a pessoa, na verdade, ela castra a vontade do outro, assim. Eu não acho, não tem como ser sadio, não. É o tipo de argumento que é fácil de ser derrubado, né? O que se pode falar sobre o Tai Chi Chuan, originalmente uma arte marcial, mas que é empregado com frequência como exercício para idosos? Você já comentou, mas eu acho que agora ele colocou o foco nos idosos, acho que é bom você fazer uma outra abordagem. O problema está na origem da coisa, né? É uma arte marcial, como a gente falou, que a origem, o Mater Pensene está na arte marcial. Tem coisas melhores para os idosos fazerem. Tem exercícios na água, que pode fazer, que é muito melhor por causa do atrito, da articulação. Então, assim, tem muita coisa melhor para eles fazer do que fazer o Tai Chi. Eu acho que, assim, todo mundo tem que procurar aquilo que é de melhor, que vai funcionar melhor para eles. Aí não precisa, eu acho isso,
A pessoa, enquanto ela não enxergar isso, a gente entende. Agora, a partir do momento que ela já tenha esclarecimento a respeito disso, ela tem que procurar uma coisa melhor. Eu, se fosse hoje idoso, eu faria exercício em água. Eu acho que é o melhor que tem. E a yoga também é uma arte marcial? Não, yoga é indiano, né? Yoga é indiano. Eu fiz yoga também para ver como que era, mas a origem não é. Até o Jean-Pierre Bastiot, então, que escreveu o livro, né, ele trouxe a Hatha Yoga para o Brasil, que é o estilo um dos mais tradicionais que tem. Eu não... Então a yoga seria mais indicada para idosos, né? Porque não se trata de uma... a yoga dá mais resistência. Exercício em água que você falou, né? Exercício em água. Hidroginástica, que eu acho que talvez seja melhor. Se bem que a hidroginástica também força um pouco a musculatura, porque você fica leve ali, aí você faz os movimentos, não percebe a força que você dá. Então, para o idoso tem que ter cuidado também. Mas os professores, e assim, a pessoa que está tem que consultar o médico, ver que consulta um médico, consulta uma pessoa especializada no assunto e ver o que é para ela, o que é mais recomendável, né? Porque dependendo de alguma doença ou patologia que ela tem, determinado esporte que ela vai fazer não vai ser bom para ela, né? Pilates, então. Mas tudo a gente tem que ver, né? Tudo tem que ver. A pessoa tem que ver o caso. Pega o microfone depois. Eu acho que todos esses exercícios para idosos têm que ter uma orientação bem séria de um profissional, né? Falando ainda em arte marcial, se nota, né, pela própria etimologia, que a palavra marcial vem de Marte, o deus da guerra. Então, isso mesmo. A origem de tudo... No nome ali já está tudo, no nome, né? Já evocou no nome, né? Que é um negócio leve, marcial. Mas eu queria só fazer uma questão, ampliasse um pouco o último trinômio, belicismo, desporto e antissomático. Porque isso aí que acontece. A arte marcial ela é belicista, é um esporte, mas ele é antissomático também. Por que ele é antissomático? Por mais que a pessoa fale que ela está fazendo aquela coisa para ter o corpo melhor, está se exercitando, ela pode ter problemas de colunas por causa de pancadas, pode ter problemas de hérnia de disco, que eu conheço gente que tem, de tanto fazer o esporte, de cair no solo, né? Tanto cair, o movimento de queda, vai caindo e vai deslocando o nervo ciático. Então a pessoa tem problema de nervo ciático. Ela tem problema de joelho, de fazer a virada para dar um chute, e o joelho, a articulação fica presa, ela arrebenta com as articulações dela. Então ela é totalmente antissomático. E fora os outros, que ela tem o problema de levar a pancada, né? Então, assim, se você pegar qualquer pessoa que fez um esporte de arte marcial, pode ser até o judô, que o judô o próprio judô é uma enganação, porque o judô é jiu-jitsu, feito para criança e para mulher. Então, ele mesmo já é uma tapeação que fizeram nele lá para entrar para a Olimpíada e outras coisas mais ali. Se você for ver, ele que fala que é uma coisa mais leve, ele dá muito problema somático na pessoa. Então, é antissomático. É um esporte totalmente belicista e antissomático. Não tem jeito isso. Eu tenho problemas de coluna de tanto ter queda no chão, eu tenho problema de nervo ciático. Joelho, eu tenho problema no joelho também. Entendeu? Então, assim, eu tenho esse problema, eu falo, totalmente, burrice. Né? Eu fiz um negócio que eu me prejudiquei, esse meu som está prejudicado. Espero que o próximo venha uma roupagem melhor, mais nova, que não dê esse problema. É tão novo, né? Agora vai ficar até o final aí da sua existência, para nunca mais voltar, né? A gente aprende, vai fixar. Fixou mais. É uma vacina, né? Isso mesmo, fixou mais. Ao verbetógrafo, existe uma correlação do praticante das artes marciais com o mito do herói? Mito do herói? Tem total relação. Porque ele acha que quando ele está ali, ele é o bom, ele é a pessoa, né? Tem gente que acha que vai salvar o mundo batendo nos outros, né? O ninja de Hollywood que eu coloquei, que o cara que ele entra, tudo, ele acha que o cara que é um ninja, na verdade o ninja era o bandido. Ele era um assassino, ele era um samurai que por algum motivo ele perdeu a honra, se refugiava na montanha, então não tinha honra nenhuma. Ele era um assassino de aluguel, que era contratado às vezes pelos shogunatos, que eram os senhores feudais, no Japão chamavam shoguns. Então os shoguns eles tinham a tropa de elite ninjas que era para matar os outros. Na verdade não tinha nada de herói na história.
A história ela é muito mais, romanceada, né? Porque se a gente for ver a história real, ela é feia. Por quê? Porque era o sujeito que deu errado, perdeu a honra e faz aquilo para ganhar dinheiro. Mata os outros para ganhar dinheiro. Assassino de aluguel mesmo. É mercenário. Em Fatologia, página 7, final da terceira linha. A eliminação dos bagulhos energéticos. Quais seriam os bagulhos energéticos comuns ao praticante? Bom, no meu caso era o kimono, que eu falava que chamava shozuka, tinha uma tabi, que era uma botinha, que era a sapatilha ninja ali, que a gente falava. Tinha outras coisas, tinha pano, tinha tudo. Tinha as armas todas, a shuriken, que é a famosa estrelinha ali, os bastões todos, as facas, as espadas, as foices, a adagasai, que é os tridentes, as anotações todas que eu tinha, que tudo eu anotava, fazia registro tudinho para mim saber tudo que eu tinha, né, para mim saber os nomes, para mim não esquecer às vezes um nome, para mim esquecer como que funciona tal coisa, um movimento, desenhava, alguma coisa assim, livros a respeito, então assim, livros a respeito do cara que foi o maior samurai que teve, livro a respeito de não sei quem, então é tudo. Não tem, então Você teve alguma dificuldade de jogar o bagulho pensênico fora? Alguns eu tive. Eu acho que é o pior, mas eu né? joguei. Porque o que for de madeira, de papel, você queima e acaba. Agora, os pensênicos, aquilo fica encruado na tua cabeça. As anotações foi mais difícil um pouco de jogar. Livros a respeito do assunto, né? Porque eu tinha livro a respeito até de Kung Fu também, de outras coisas também, né? Esses foram os piores, né? Aqueles que a gente gastou mais dinheiro para ter, né? A gente fica mais pegava mais, fala assim, nossa, mas eu gastei tanto, não, mas não dá. Filmes eu não tinha. Filmes eu sempre achei que aqueles filmes de Hollywood, chinês, era uma baboseira só, porque a gente via que na realidade o trem era muito mais suado para você fazer aquele movimento do que mostra no filme o cara voando de um lado para o outro, né? Então assim, o filme eu não tive, né? Não, tem um filme de ninja, eu não estou me lembrando o nome agora, que eles voavam no meio de umas... Dragão e tigre. Hã? Tigre e o dragão. Tem o tigre e o dragão, que Não, voa não de um é lado esse, para o não. outro Eles também. vão voando assim no meio de... Mas tem uns que mostram plantações, uns assim. ninjas mesmos, que faz aqueles saltos de 10 metros de altura, né? Que aí entra o mito do herói, né? O cara é um super... Né? E você jogou tudo fora ou deu alguma coisa Taquei para alguém? Até os livros. Tudo, nem para a holoteca até não veio. Foto. Se não presta para mim, não presta para os outros. Assim, esse foi o ponto que eu fui rígido. Isso eu fui bem rígido. Nem foto. Se aparecer foto minha em algum lugar, foi alguém que colocou e alguém que arrumou de algum lugar, que eu não tenho. Eu não tenho nada. Sim. Alveretógrafo, professor Flávio, Laboratoriologia, página 8. Poderia comentar mais sobre o Laboratório Conscienciológico da Paz? Este laboratório existe fisicamente na Cognópolis? Não, esse laboratório não existe ainda, é um projeto do IPC, né? A Ana, que está aqui, coordenadora do IPC, ela vai falar sobre esse laboratório para vocês. Esse laboratório chama Pacificarium, e agora Pacificarium, a gente está na fase de projeto já, tem uma equipe que deve ter umas 12 pessoas, do IPC Rio de Janeiro, do campus de pesquisa de Saquarema, já estão se organizando, então é provável que em 2015 a gente já tenha a obra edificada, vai ter um curso regular, um curso de campo que vai ser realizado nesse laboratório lá. É um laboratório grupal também, aos moldes do complementário, porém com a temática da paz, da pacificação íntima. Então é um laboratório grupal. Sim, chama Pacificário. Eu coloquei esse laboratório mesmo, não entendo por quê. Porque eu acho que qualquer pessoa que quer reciclar uma postura belicista, acho que valeria a pena. Porque isso aqui vai ficar, né? Para várias gerações, né? A pessoa vê, lê e ela ir atrás desse laboratório. A pessoa que está reciclando. Nós mesmo vamos ler esse verbete na próxima. Isso mesmo. Professor Flávio, Fatologia, página 8, última linha. Poderia exemplificar o aproveitamento do trafor, da autodisciplina? Quando a gente pratica uma arte marcial, a arte marcial ela é um exército disfarçado, né? Porque você tem os mesmos regulamentos, digamos assim, de condutas, né? Então você não pode falar nada, questionar nada, que você vai pagar flexão, você vai ter algum tipo de punição. E isso acaba que gera na pessoa, ela não quer
passar por aquilo de novo, né? Então, gera nela ela vai ser, ou ela enquadra, né? Igual no exército, ou você enquadra ou está fora. Então, a pessoa fica disciplinada, ela não tem saída. Só que essa disciplina, o bacana é isso, porque a pessoa... Eu parei de lutar e eu sou muito disciplinado com tudo que eu tenho. Minhas coisas são tudo bem organizadinho, não tem nada. Até no computador, meus arquivos são tudo bem separadinho. Tudo eu sempre deixo bem funcional. Mas isso é uma aquisição sua, com esse período seu, ou você já trouxe essa organização? Eu não era muito disciplinado, não. Tá, Indisciplinado. Você já era disciplinado? Não era disciplinado. Isso, a arte marcial foi uma coisa... Ou que ela me trouxe, ou que, digamos, ela recuperou de mim, né? Eu era um pouco indisciplinado, era meio bagunceiro, meio farrista, e eu me enquadrei ali eu gostei, né, desse modus operandi disciplinado, né? Então, foi um trafora que ela trouxe, a disciplina. O jogo de rugby, é isso? Rugby. É um esporte de equipe com valores humanos preciosos. Não há estrelismo e todos são importantes. No entanto, é um esporte muito violento também. Como intervir nas convicções desses adolescentes leais e organizados em função desse esporte? Essa pessoa é de Madrid. Complexo, viu? Porque o rugby ele é totalmente belicista, né? O rugby é pancadaria pura. É um futebol americano com pancadaria. Então é muito difícil. Eu não tenho proteção nenhuma. Né? Ela está falando que tem valores humanos preciosos. Eu não vejo valores humanos preciosos ali, não. O único valor humano aí que você pode dizer aí é o trabalho em equipe, né? Mas, tirando isso, que isso você encontra em todos os esportes com equipe. Uma gangue também trabalha em equipe. Né? Uma gangue que trabalha em equipe. Os mega assediadores trabalham em equipe, os assediadores satélite, né? Tudo, né? Agora, tem que ver. Tem código de conduta, como que funciona isso, né? Porque eu tenho amigos meus que jogam rugby. Direto ele está com um joelho estourado, alguma coisa, ele está tudo estourado. Ele vive totalmente roxo, né? Eu não vejo nada de positivo e nem de valores preciosos aí, não. Mas é uma falácia, né? É coisa lá quem está falando lá da defesa, né? Eu queria clarear dois conceitos, uma sugestão e um clareamento. Foi falado no início, uma tertuliana perguntou sobre a agressividade sadia. Acho que é bom clarear que a agressividade sadia é um conceito que tem relação direta com a cosmoética destrutiva, que é você utilizar a sua energia de forma enfática, não destrutiva ou não belicista, para fazer assistência e às vezes mudar aquele olho-pensene, né? Então, como foi falado, só para clarear isso. Quando foi falado, é uma agressividade sadia do ponto de vista bélico. Do bélico, entendeu? Não, isso não é. Existe esse outro, um outro conceito, mas eu acho que foi importante você. É importante você colocar. O que eu falei... Até a gente comentou assim de leve, né? Só se for para enfrentar... que eu falei assim, na arte marcial você não tem como ter uma agressividade sadia. Porque eu falei assim, a pessoa que faz arte marcial, que não conhece muito consciologia, ela não vai fazer uma agressividade sadia para ela, o que quer? Ela vai achar que é dar pancada no outro. Claro. Para o outro ficar quieto, calar, tentar... Entendeu? Aí não é. Por isso que eu coloquei daquela forma, entendeu? Uhum. E aí uma outra sugestão que o pessoal da Holoteca também recomenda é, se o pessoal tem livros, claro que a tua atitude foi super pertinente até o momento, mas se o pessoal tem livros que quer reciclar, na Holoteca adquire outra roupagem, né? Então, a Holoteca também fica aberta para receber doação de livros ou material que a pessoa acha que tem... Só queria ler a pergunta de novo para ficar bem claro. Ele falou assim, as artes marciais podem ser recomendáveis para algum perfil de pessoa para adquirir agressividade sadia? Entendeu? Então, essa agressividade sadia aqui esse conceito que a pessoa está um conceito completamente equivocado. Agora, eu concordo com você, Fabiana, que a gente fala, às vezes, em agressividade sadia no sentido de ter determinação, de ter força de vontade de juntar essa energia toda para fazer uma assistência, né? Isso mesmo. Mais alguma coisa, Fabiana? Então, vamos lá. Ô, Flávio, você já viu esse livro, A Doutrina na Flor de Ouro? Você teria alguma coisa a comentar? Desculpa, eu não ouvi direito. Livro A Doutrina Flor de Ouro. Você
Não, essa eu não conheço não. Essa é nova para mim. Ele fala de energia, fala de circuito fechado. Eu queria saber se tem alguma consideração, mas tudo bem. É oriental? É oriental. E fala sobre circuito fechado de energia, fala sobre... Até pode ter sido utilizada para formação do estudo do EV, né? Não sei até que ponto que o EV nasceu disso. É porque no Oriente, energia para eles é muito comum, né? A China, a Índia, o Japão, eles têm os chakras, né? Tudo isso a gente pega deles, eu acho, né? Quando eu estive na China, eu fui num centro de saúde lá, né? E aí a gente passou por alguns testes lá, né? De examinar a íris, examinar a unha. E aí, na hora que o médico lá, chinês, botou a mão em cima de mim, assim, eu vi que ele jogou a maior energia, assim. Ele captou alguma coisa minha ali pela energia dele. Então, assim, olha, eles não falavam nada, né? Ficaram quietos, eu também não falei nada. Mas eu percebi que ele estava jogando energia para perceber a... eles são bons nisso. Impressionante, eles são muito bons. Uma energia bem forte. Flávio, você considera que a questão das artes marciais, ela possui ou participa ou integra algum tipo de bolsão holopensênico a ser superado, tal como os bolsões holopensênicos da religião, da monarquia, etc.? Sem dúvida. Sem dúvida. Porque, assim, a gente vê que... eu, pelo menos, eu vi isso, né, quando eu treinava. Eu treinava, vamos supor, teve uma época que eu treinei até as 10 horas da noite uma arte marcial e das 10 à meia-noite eu treinava outra arte marcial. Eu notava muito bem isso, a diferença que tinha de holopensene e das companhias extrafísicas que estavam ali. Então, essas bolsões, essas companhias, elas têm as procedências daqueles lugares que está relacionado ao treino delas, né? ao que elas conhecem, né? A tradição, tudo, porque cada arte marcial tem uma tradição. Ela é diferente. Então, vamos supor, como exemplo, o karatê. O karatê se fala que não é do Japão. O karatê se fala que é de Okinawa. Okinawa foi a última ilha que se juntou ao Japão. É uma ilha onde os japoneses têm cabelo encaracolado, pele um pouco mais escura. Entendeu? Então, assim, você vê como que está enraizado a tradição vinculada àquilo ali, entendeu? Então, a gente vê que isso, a gente via... Hoje eu não sei mais como que está isso, mas... pai passava para o filho os ensinamentos que ele tinha a respeito daquela arte marcial. Isso era muito comum. A família toda pertencia àquela escola, né, que fala assim, aquele estilo. Então, Kung Fu, por exemplo, Kung Fu tem, sei lá, 100 estilos diferentes. Só que se a família tem um estilo lá, um estilo do gafanhoto, a família vai perpetuar aquilo ali. Então, aquela tradição, aquelas companhias extrafísicas, aí que entra, né, o ganho secundário que está tendo ali. Porque o que eu vejo as companhias extrafísicas estão alimentando aquilo ali, continuam alimentando. Interprisão, vai mantendo aquela interprisão. E aí vai chegar num ponto vai ter que acontecer igual eu fiz. Alguém da família vai ter que romper aquilo, vai ter que furar a bolha, né? Ter que sair daquilo lá. Essa que é a parte difícil. Nessas famílias, então, é muito difícil isso. Assim como existe voluntários da Conscienciologia que têm um passado bem identificado com a questão da monarquia, da religião, etc., também existem alguns voluntários da Conscienciologia também bem identificados com essa questão da arte marcial? Olha, eu acho que a questão não é somente a arte marcial. A questão que eu vejo é o seguinte, assim, tem também essa relação. Mas por quê? Porque, igual eu falei, a arte marcial, a luta greco-romana é uma arte marcial. As pessoas não pensam, né? O boxe é uma arte marcial. Na Europa se praticava o boxe, né? Era comum a prática do boxe, a luta greco-romana e tudo mais. E isso aí era passado no exército também. Então, se a gente pensar que quem tinha antes acesso à instrução, ou era da nobreza, monarquia, ou era do exército, porque tinha mais acesso ao estudo ali, né? Ou era da religião, bom, o cara teve acesso à luta, se o cara foi do exército, porque no exército te ensina. É técnica de combate, você não tem jeito. Você não tem a arma, tua espingarda caiu, como que você vai fazer? Você vai correr? O cara no combate, ele tinha que sair daquilo ali, ele tinha que aprender alguma coisa. Entendeu? Tanto é que a gente tem uma arte marcial que é o Krav Maga, que foi feito, que é do exército israelense. E o pessoal fala que é de autodefesa, né? Todas eles falam que é de autodefesa, né? Mas Flávio, na resposta que você deu à pergunta que o Marcelo fez,
você falou que conseguia distinguir o holopensene de um grupo de luta para o outro. Essa época você já era do Instituto, não? Não, não era não. Você já conhecia eu já energia? conhecia Conscienciologia, conhecia energia, tudo. Você já sabia trabalhar com energia antes de conhecer a Conscienciologia? Você já conhecia? E ficou para mim essa dúvida, de padrões, né? Eu sempre percebi. Você conseguia perceber claro isso? Então, na segunda linha de baixo para cima, da primeira página 7 aí, o abrir mão do egão. Você pode dizer... É aquilo que eu coloquei, quando a gente treina, a pessoa que está treinando arte marcial, ela tem um ego muito grande, porque a pessoa ela é boa, todo mundo bajula ela porque ela é boa. Então, se ela tem uma determinada graduação, todo mundo que está para baixo dela, puxa o saco dela. Quer aprender, quer ficar bom igual aquela pessoa é. Então, a pessoa ela tem que abrir a mão desse ego, sabe? Dessa tensão de querer ser o tal, de querer ser o cara. Bobeira, né? De querer mostrar para os outros que ela é melhor através da porrada, né? Agora tem não é bem uma pergunta, é uma exclamação. Eu vou fazer para ver se você faz algum comentário. Lian Kung, é isso? Lian Kung é oriundo da arte marcial, assim como a acupuntura e muitas outras técnicas e terapias usadas. Eu não sei se ela está perguntando, se ela colocou uma exclamação no lugar da interrogação. Talvez ela colocou porque a nossa amiga aqui falou do Lian Kung, né? Então, acho que talvez colocou isso. Agora, a acupuntura, eu não sabia dessa origem, não. Porque tem a acupuntura e tem o Douyin, são terapias no ponto de pressão, né? Então, dos meridianos, né? Isso já... Não... Será que não é a arte marcial que foi chinesa, assim? Né? Será que a arte marcial não derivou disso? Talvez ela tenha derivado disso. Agora, a né? acupuntura e Douyin... Até onde eu estudei, não tinha derivação da arte marcial, não. É a medicina chinesa mesmo. Pode ser o contrário. Tem o taoísmo na medicina chinesa, que deu origem tanto a, por exemplo, a acupuntura, quanto também ao Tai Chi Chuan. Mas taoísmo é uma religião. Oi? Taoísmo é uma religião. Sim, mas tem o taoísmo como uma filosofia, e tem também o naturalismo, que nasceu da observação da natureza. Então, eles foram tirando tanto o lado assim para a saúde, né, o que pode melhorar, das energias também, quanto esse conhecimento para a parte das artes marciais também, entendi. Do controle das energias para aumentar a força, a potência. Aí se a gente pensar, se a gente for por esse caminho que ela colocou aí, a gente vai chegar numa conclusão que assim, um avião foi inventado tal coisa, usado na guerra, né? São as invenções que se tem que são usadas para fins bélicos, né? Pelo que eu entendi, são irmãos gêmeos, não um deriva do outro. Tem uma teoria base. Dali, cada área foi tirando alguma coisa para si. O que eu vejo, do que eu estudei sobre isso. Entendi. Sabe, uma curiosidade. Você falou que você estudou bastante a cultura japonesa. Queria ver se você aprofundou na diferença entre o samurai e o ninja. Até onde eu sei, ou o que eu sei que um ataca pelas costas, que é o ninja, né? E o samurai ataca pela frente. Não, até aí que eu chego. Então eu tenho essa curiosidade para entender mais como é que funciona. A questão é o seguinte, o samurai ele tinha a prática do kenjutsu, que é a luta da espada, né? Técnicas de espada. Só acontece, o samurai, eu sempre falava, o samurai, por exemplo, eu sou um samurai, ele é um ninja. Se minha espada cai, o samurai joga a espada fora, porque ele acha que tem que ser sempre de igual para igual. Ele tem a honra disso. O ninja não, ele vai lá e ele ataca para matar. Ele passa o facão no sujeito, né? Ele vai lá e ele não tem ele não tem escrúpulo, ele é um mercenário mesmo. O samurai era a guarda, né? Então as guardas reais, tudo que tinham, eram os samurais, né? Não é menos complicado da cabeça do que o... Não escapa, né? Não escapa, né? Um só é um pouquinho pior que o outro, né? Consegue arrumar coisa pior dentro daquilo ali, né? Tipo assim, né? Dentro disso, parece que o samurai também tem o seu, entre aspas, né? Eles chamavam ele tem um código de Bushido, posturas, o código de como se o código de honra deles. Código de honra. Eles têm isso, né? Que você vê isso muito claro. Tem um filme que chama O Último Samurai, com Tom Cruise. Aquele filme ele retrata bem o fim da era Meiji, que foi em 1862. Que foi a era que os Estados Unidos começou a entrar, e era o Meiji, que era a família imperial que tinha na época ali. E você vê isso muito claro, porque no final eles vêm com as balas, e os samurais, tem muitos que até jogam a espada fora, que eles não estão ali para... Entendeu? Eles têm a honra deles. Eles eram contra a bala por causa disso, porque estavam lutando com uma coisa que eles não usavam. Então, ia contra a conduta deles. Isso tem mesmo.
Em Fatologia, página 7, quarta linha, a virada ou reciclagem do professor belicista repressor para a docência conscienciológica. Essa é boa, né? Essa pergunta é boa. Porque a pessoa, quando ela dá aula, ela é muito repressora, né? Você ensina, você fala assim para a pessoa, olha, é assim que, infelizmente, é assim que funciona. Faz tal coisa. Mas eu não quero fazer. Aí você fala, a pessoa fala assim, então você paga 50 flexão. Mas 50? É 100. Entendeu? Isso é da arte marcial, né? Então você está reprimindo. O cara que é da arte marcial, ele vai reprimindo. A pessoa fica sem saída. Porque ela fala assim, poxa, eu falei 50, só que eu falei, já foi 100, se eu falar mais de novo vai ser 200. A virada aqui que é, você passa de ser repressor, você passa a ser desrepressor. Você passa a ajudar a pessoa a sair daquele mundo, sabe? Que tem coisa melhor que isso, que ela não precisa ser repressora. Então a virada é essa, a de repressor a desrepressor. Eu acho que é isso, né? Eu estou vendo aqui na sinergismologia, da segunda linha de baixo para cima, dentro da seção sinergismologia. O sinergismo autoenfrentamento, conquista evolutiva. E aí eu pensei de te perguntar assim, dentre os seus trafores e megatrafores, quais foram aqueles que mais te ajudaram a mudar de patamar? Determinação. Eu acho que tem duas coisas aí. Primeiro, o curso intermissivo, que eu acho que foi onde puxou ali, né, fez eu segurar a pessoa para lá, mexeu comigo muito. E o segundo é determinação. Eu tenho muita determinação. Se eu me proponho a fazer alguma coisa, eu faço, entendeu? Eu vou lá, dar meus tropeços, passar vergonha, que às vezes a gente passa vergonha. Vai acontecer muita coisa. Mas no final a gente vai chegar e vai fazer. Né? Eu acho que a assistência ela é assim, né? A gente tem que ter determinação para fazer ela, porque se a gente fosse fazer tudo aquilo que a gente for tudo que os outros falam, a gente não consegue fazer. Mas a gente sabe no íntimo nosso que aquilo está certo. Então, a partir do momento que eu sei que aquilo estava certo, aí a determinação ela é fundamental. Senão a pessoa não consegue. Que tem a vontade, que é um poder da consciência, né? O maior poder da consciência. Mas a pessoa tem que estar determinada. Tem que estar. Flávio, continuando no sinergismo, da terceira linha de baixo para cima, o sinergismo alto empenho, fluxo do cosmos. Eu não sei se você falou, mas poderia repetir esse caso? Não, eu não falei não. É porque isso daí cai bem com o curso intermissivo que eu estava falando. Porque na hora que eu vi que tinha um empenho, que eu estava colocando uma vontade, uma determinação, e que todo fluxo ia a corrente, todo fluxo ia então, eu não sei se você teve algum exemplo assim de quando você começou a dar essa virada, se aconteceu alguma coisa ao seu redor que foi esse fluxo do cosmos. Aconteceu muita coisa. Assim, tudo é que a gente vê que assim, tudo que eu propunha para fazer eram mais fáceis de serem feitas. Entendeu? Que é aí que eu falo que parece não, você entra no fluxo dali, entendeu? Você entra no fluxo, você está mais próximo do seu amparador. Entendeu? Então, assim, se eu ia fazer uma determinada ação, é que eu não lembro aqui, para ficar bem claro para você, uma ação bem clara. Mas eu tinha muito mais dificuldade. Aí, quando eu decidi fazer virada, eu tinha mais facilidade para chegar naquele ponto que eu queria, entendeu? Então, na verdade, não é que tinha mais facilidade, eu estava melhor, minha energia estava melhor. Então, as pessoas que eu conversava estavam mais fáceis para mim conseguir. Você atraía um ambiente mais favorável para você. As portas se abriram com mais facilidade para muita coisa. Aparecia mais oportunidade. Então. Então, é isso, é esse que é o ponto, entendeu? Esse fluxo do cosmos. Melhorou, assim, até de emprego eu troquei na época que melhorou, assim, muito, entendeu? É coisa boba, que às vezes no dia a dia a pessoa não percebe, que assim, a gente muda troca até emprego. O emprego melhorou, a renda melhorou tudo, entendeu? É isso que eu falei. Um pouquinho do empenho que você deu, você entrou no fluxo, a coisa melhorou. Continuando ainda, entrar no fluxo, você teve alguma recuperação de cons também, assim, mais evidente, nesse fluxo do cosmos? Você não tinha... Porque, olha, você já falava de energia antes, você já tinha uma certa noção antes, mas no momento que você se predispôs a mudar, que você entrou nesse fluxo do cosmos, deve ter tido mais recuperação de cons. Nessa época, eu tive muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, nessa época, né? Essa época foi de 2003 a 2004.
5 mais ou menos, o grosso. Era bem né? jovem também, né? Eu Quer dizer, ainda é jovem, mas era bem mais na jovem. época eu tinha 22 anos, mais ou muito menos. jovem. Então, assim, a gente vê que essa diferença que a gente... É muito claro, muito... Como que eu posso falar? Porque você concorda que você fez um curso intermissivo? Concordo, sem dúvida. Que eu faço essa intermissivo recuperação de cons, bom, assim, né? a Porque gente depois desse... É que fica muito claro que a gente vai estudando, aí vai caindo a ficha quando eu lembro bem disso, a gente pegava assim, eu ia estudar ali holomaturologia, né? Como ficava claro o entendimento das interprisões grupocármicas, que na época tinha projeciologia, né? Então essas coisas iam clareando muito, entendeu? Aí eu acho que a recuperação de cons, né? A ficha ia caindo muito fácil, entendeu? Aí eu estudava lá o capítulo do curso intermissivo no projeciologia, então tudo ia fluindo bem. Bom, nosso tempo acabou. Acabou de acabar. Olha, foi muito bom, né? Esclareceu bastante gente. Eu, pessoalmente, não lutei artes marciais, mas não pratiquei artes marciais, mas assim, a gente reconhece assim, umas pontadinhas de agressividade, de coisas, né, que a gente ainda guarda. Então, foi muito importante seu exemplo de autodeterminação. A gente aguarda os outros verbetes seus. O próximo está saindo já. A gente agradece a todos vocês presentes que movimentaram aqui a tertúlia com as perguntas, aos teletertulianos também. A gente aguarda vocês nos próximos dias e passamos então para o nosso comercial. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje foram 19 assinaturas no livro de presença, 23 perguntas presenciais e 21 perguntas respondidas online. Hoje teremos um recado. O professor Marcelo com o curso Despertometria. Boa tarde a todos. Quero divulgar o curso Despertometria. É um curso que vai acontecer sexta, sábado e domingo, dias 31 de janeiro, 1º e 2 de fevereiro. E o curso visa fazer com que a pessoa ela desenvolva a sua desperticidade, a sua autodesperticidade. Para isso a gente tem algumas perguntas aqui. Qual o seu percentual de desperticidade? O mega desafio da desperticidade em 3 anos faz parte do seu planejamento? Quais são os seus travões para atingir a desperticidade? Os professores desse curso serão Alexandre Nonato e eu, e as vagas são limitadas, temos apenas 8 vagas, o curso irá acontecer na Asimvexis. Para maiores informações, entre em contato com o e-mail contato@asimvexis.org. Obrigado. Para amanhã teremos o verbete Nosografia Seriexológica, com especialidade Parageneticologia, com o verbetógrafo Pedro Fernandes. Obrigado e boa tarde a todos.